estamos de volta e vamos para os cuidados. Os cuidados que você deverá ter com as concessões. Primeiro, construção cristalizada na língua. A locução conjuntiva é em que, com valor de ainda que, seguida de verbo pesar, equivalendo provocar determinado sentimento. Este verbo pode ser verbo transitivo direto, em que pesem os esforços do governo, nada muda em nosso país. Os esforços do governo é o sujeito do verbo pesar. Mas esse verbo pode ser também transitivo indireto. Neste caso, exige a preposição a, e só pode ser a preposição a. Em que pese aos adeptos do progresso a qualquer preço, continuaremos defendendo a natureza. Aos adeptos do progresso a qualquer preço é o objeto indireto agora do verbo pesar. Então, fique atento. Segunda dica. É quase unânime a opinião de que as locuções conjuntivas concessivas terminadas em que, ainda que, mesmo que, posto que, apesar de que, sempre vêm seguidas de verbo no modo subjuntivo. Ok, meu aluno? Então, locução conjuntiva, concessiva, terminada pelo que, é de bom grado colocar o verbo posposto no subjuntivo. Disse quase, isso quer dizer o quê? Aquele quase sublinhado não viria de graça, né? É porque quase não quer dizer 100%. Isso significa que é uma corrente minoritária que não trabalha com verbo no subjuntivo, trabalha com verbo no indicativo. Disse quase, pois Maria Neves, Laudelino Freire, Assis Sintra e Segala registram a possibilidade de tais conectivos virem seguidos de verbo no modo indicativo também. Para eles, está valendo tudo. Posto que era, posto que fosse, esperto e malicioso, acabou sendo enganado. Maldosamente criar uma questão baseada nesse pequenino detalhe, a FCC. Fique atento, porque onde há conflito é território maravilhoso para questões. Desta feita, você consegue avaliar se o candidato está atualizado. Terceira dica, atenção! Não obstante, é locução conjuntiva concessiva quando seguida de verbo no subjuntivo. Vamos repetir? Não obstante, é locução conjuntiva concessiva quando seguida de verbo no subjuntivo. Isso quer dizer que essa locução pode ser seguida de verbo no indicativo. Isso quer dizer também que nesse novo quadro não será concessiva, será adversativa. Não obstante, possuísse muitas posses, era humilde. Era humilde, oração principal. Ainda que possuísse muitas posses, oração subordinada, adverbial, concessiva, inaugurada pela locução subordinativa, conjuntiva, não obstante. E é uma locução conjuntiva concessiva. Quarta dica. Mesmo se não é locução conjuntiva concessiva, fique esperto. Tampouco construção culta, portanto, evite esse mesmo se. Use simplesmente mesmo que. Arrumasse um emprego, não conseguiria manter-se. Então, meu aluno, esse mesmo se você viajar, não, mesmo que você viajasse. Quinta dica. Semanticamente, as conjunções adversativas são muito
próximas das concessivas. Agora tocamos na ferida. No calcanhar de Aquiles, o ponto fraco. Porque se você sentia dificuldade na conjunção causal e na conjunção explicativa, é muito comum essa dificuldade acontecer com locução adversativa e locução concessiva, ou ainda conjunção adversativa, conjunção concessiva. E o que fazer, Cláudia, para não confundir? Há duas maneiras básicas de diferenciarmos uma da outra. Vamos nós? Primeira técnica. Memorize o grupo de ambas, pois as conjunções adversativas nunca são iguais às concessivas, exceto não obstante. Pô, essa informação é legal, né? Mas o verbo que seguirá esta expressão irá diferenciá-las também. Indicativo para adversativa e subjuntivo para concessiva. Feito? Memorizou? Então, mais uma vez, precisamos memorizar os pacotes. Quais são as conjunções ou locuções conjuntivas que pertencem ao pacote adversativo? Agora, pare e memorize, porque isso vai ajudar. Quais são as conjunções ou locuções conjuntivas do pacote concessivo? Meu aluno, vale muito memorizar, porque um não será confundido com o outro. Existe no meio do caminho uma pedra. Há uma pedra no meio do caminho, uma ovelha negra, um elemento estranho, a locução não obstante. Essa sim merece atenção dobrada, porque não obstante, quando seguida essa locução de verbo no subjuntivo, estará concessiva. Mas não obstante, seguida essa locução de verbo no indicativo, ela estará adversativa. Feito? Segunda dica, perceba que a oração a seguir, introduzida pela conjunção adversativa, tem peso argumentativo, dando realce à oração que introduz. O que é peso argumentativo? Poder de briga, de vencer. Peso argumentativo é porque pode participar de um processo argumentativo, porque há força de persuasão, de mudança de pensamento do meu interlocutor, do meu adversário intelectual. Já a oração a seguir, introduzida pela conjunção concessiva, não tem peso argumentativo, ela não persuade, ela não possui impacto, mesmo porque ela não impede a principal de acontecer. É a adversativa que muda o rumo da história. Ana tem boa reputação, mas não parece ter. Ana tem boa reputação, mas não parece ter. Repare que é adversativa. Adversativa, maior peso argumentativo em relação à oração anterior. Preste atenção que a oração adversativa é mas não parece ter. Repare que é uma adversidade para a informação primeira. Ana tem boa reputação. Aí vem a adversidade, mas não parece, hein? Isso vai na contramão. Agora, compare com a concessiva. Embora não pareça, Ana tem boa reputação. Concessiva, menor peso argumentativo em relação à oração posterior. Embora não pareça, Ana tem boa reputação. O que você percebe de diferente? Quando eu falo não parece ter, é mais convincente do que não pareça. Vou reestruturar com o conectivo. Ana tem boa reputação, mas não parece ter. A pessoa que fala convencida. Agora, embora não pareça, quando alguém começa, embora não pareça, a impressão que fica que nem ela está convencido, nem ele está convencido da informação dada. Isso nós falamos que enfraquece o processo de persuasão.
Isso o quê, Cláudia? Essa fragilidade no ato de comunicar. Você não passar segurança no que você está falando. Olha mais um exemplo. Estudou, mas foi reprovado. Estudou, mas foi reprovado. Você observou? Eu tenho a certeza que essa pessoa estudou, como eu também tenho a certeza que essa pessoa foi reprovada. Agora eu vou mudar. Embora tenha estudado, foi reprovado. Quando eu falo embora tenha estudado, você percebe o esvaziamento de convencimento? Embora tenha estudado, eu não estou com tanta segurança como estudou, que é o modo indicativo. Por sinal, não é à toa que o subjuntivo casa com concessiva e indicativo casa com adversativa. A adversativa é factual, assim como o modo indicativo, é o modo da certeza. A concessiva é hipotética, assim como o modo subjuntivo, que é o modo da possibilidade, da dúvida. Nada é coincidência, tudo é estrutura da nossa língua portuguesa. Sexta dica: posto, suposto ou suposto que são conectivos concessivos não usuais, não tão simples de serem encontrados. Sétima dica, meu aluno: não confunda com quanto, preposição mais pronome, indicando quantidade, com quanto. Também não confunda com quanto, concessão, com portanto, explicação e causa. Essa chamada é muito relevante. Vamos reiterá-la. Cuidado com tanto, com quanto, por quanto. Parece tudo igual até um certo momento, né? Esse com quanto separado, lembre que o com é preposição. O quanto dá a ideia de quantidade. É um pronome. Então, com quanto separado é o casamento de uma preposição com um pronome. Mas se eu juntar, professora, com quanto agora um vocábulo só, você acaba de criar uma conjunção. Mas e a semântica? Depende. Pode ser concessão? Pode. Agora, nada de confundir com portanto. O portanto, a praia semântica, ou é uma praia explicativa ou uma praia causal. O porquanto traz valor semântico de explicação ou causa. Merece atenção. Muito bem, vamos ressignificar. Vamos falar agora de uma outra circunstância, a condição. Já vimos causa, comparação, concessão e agora condição. Conjunções subordinativas condicionais. Você já parou para pensar no vocábulo condição? Condicional vem de condição. E o que é condição? Se você parar um pouco e levar essa pergunta para o mundo e questionar aos brasileiros o que é uma condição, muitos responderão: condição é algo que alguém nos impõe para que algo seja realizado. Essa explicação não está errada. A condição é a fronteira. Então, você viajará se guardar dinheiro. Você será aprovado se estudar. Você percebeu que há uma condição, uma exigência? Você só poderá viajar se primeiro você economizou. Você só será aprovado se primeiro você estudou. Então, a condição é o limite para que as ações continuem acontecendo. Se primeiro a ação A não ocorrer, a ação B estará comprometida. A ação B, para acontecer, depende da ocorrência da ação A. Viajarei se economizar. Primeiro eu economizo para depois viajar. Passarei se estudar. Primeiro eu estudo para depois passar. É nesta batida.